Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, uma alegria, estamos começando mais um programa Pergunte e Responderemos. Um programa bem simples, você pergunta e nós respondemos. Quando a sua pergunta tem uma resposta bem clara, na Bíblia, no Catecismo, no Código de Direito Canônico, nas encíclicas dos Papas, a gente responde dentro do que a Igreja ensina. Quando é uma pergunta que não está diretamente ligada com a fé, a doutrina, a gente dá uma opinião. Aí a opinião fica com ela quem achar que deve, tá bem? Muito bem, vamos começar rezando, pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós nesse momento. Convido a vocês para rezarem comigo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de lembrar que hoje a igreja celebra a festa de um grande santo, São José Maria Escrivá de Balague, o fundador da prelazia Opus Dei, que é muito importante para a igreja, muito importante para o mundo, e que tem o seu carisma baseado na santificação pelo trabalho. É um carisma muito voltado para os leigos. Você se santifica pelo trabalho, o trabalho te santifica, não é? Porque tudo que a gente precisa nessa vida é fruto da terra e do trabalho do homem. Tudo. Pode olhar. De onde é que sai um copo desse? Da terra e do trabalho do homem. De onde é que sai uma garrafa dessa? De onde é que sai o papel? De onde é que sai a roupa que a gente veste? O óculos? Tudo é fruto do trabalho do homem, não é? E da matéria-prima que Deus dá. A gente diz fruto da terra e do trabalho do homem. Então o trabalho ele é santificante. É isso que o Monsenhor José Maria Escrivá de Balague colocou como meio de santificação. Trabalhe bem, trabalhe com zelo, trabalhe para Deus, não porque o patrão vai te pagar mais, vai te promover, não, trabalhe para Deus. São Paulo fala na carta aos Colossenses, Colossenses 3,17, São Paulo fala, tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. A vida se torna sagrada. Quando você faz tudo para Deus, você vai varrer a sua casa para Deus. Você vai dar uma aula, dê essa aula como se Jesus fosse assistir essa aula. Você é médico e vai operar um doente, opere como se Jesus fosse esse paciente. Muda, né? Muda tudo. Ele deixou uma contribuição muito grande. Quero lembrar que amanhã é a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma festa muito importante. Lá na Catedral do Ano tem um quadro grande, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, eu coloco a mão nela e digo, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, socorrei-me na minha perpétua miséria. Aprendi com um santo isso, socorrei da minha perpétua miséria. Né? E depois de amanhã, Sagrado Coração de Jesus, sexta-feira. Importantíssima, Jesus pediu essa festa a Santa Margarida Maria Alacoque, lá por volta de 1623. E no sábado, a festa do Imaculado Coração de Maria. Olha, gente, são dias de graça, dias de bênção, porque, sabe, quando a igreja fixa alguma coisa na terra, Deus fixa no céu. Pedro, tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Não falou para Pedro? É o Papa quem confirma essas festas. Então o céu celebra essas festas também. Bom, vamos aqui. Quero rapidamente dizer o nome da cidade de vocês. Tem aqui o José Francisco de Manaus, Maria Auxiliadora também. Quem são? Felipe Andrade e André Andrade de Manaus. Bem-vindos. Temos aqui o João Bosco, que é de Cruzeiro, né? Vanessa de São Paulo. Isso, vai levantando a mão que os câmeras vão mostrá-lo. Valdilúcia de São Paulo, Marcos Paulo de Varginha, Minas Gerais, o Leandro do Paraná, e tem alguém de Socorro e de Lavras também. Tá aí, bem-vindos aqui à Canção Nova, ao nosso programa. Eu quero mostrar a vocês, antes de começar a responder as perguntas, esse livro do Márcio Mendes,
Passos para a Cura e Libertação Completa. Né? O Márcio é muito conhecido, faz o programa de manhã aí, né? Sorrindo para a Vida, outros programas, palestras, muitos livros escritos. Né? O Márcio, ele é teólogo, fez teologia, né? no seminário de teologia de Taubaté, dos padres lá de Taubaté, Sagrado Coração de Jesus. Está aí um livro para cura e libertação. Tá? Você pode adquirir aí pelo telefone da Canção Nova, o 1231 86 2600, então pode entrar no loja.cançãonova, ok? O site você pode adquirir. Muito bem, vamos aqui às perguntas que já estão aqui na minha mesa. Tá? Então, Edneide Melo pergunta o seguinte: há alguma veracidade na interpretação de sonhos que algumas pessoas fazem, associando-as à morte e tragédias familiares? Tá aí, é um tipo da pergunta que não tem resposta na Bíblia, não tem resposta nos documentos da igreja. É uma questão mais para, talvez, a psicologia, para a psicologia. Então, é difícil dar uma resposta para isso. Né? Eu penso que, caso a caso, isso precisa ser analisado. Se é uma coisa muito grave, que a pessoa está muito preocupada com aquilo, eu aconselho, procure um psicólogo. Há alguns casos, até parapsicólogo. Mas tem que ser um parapsicólogo realmente bem formado. Né? Porque é um campo difícil hoje, uma ciência nova que está se desenvolvendo ainda, que é preciso ter habilitação e capacitação. Certo? Então, Edneide, é difícil dizer se existe ou não. Deus, às vezes, usa o sonho, né? Dom Bosco tem um livro, 50 sonhos de Dom Bosco, sonhos proféticos. Deus falava com Dom Bosco através de sonhos, como falou com São José, né? José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está é obra do Espírito Santo. Pronto, José ficou sossegado. Depois, pega o menino José, foge para o Egito, que Herodes envia aí atrás. Então, Deus pode usar o sonho. Agora, o sonho também tem muito de natural. O que é o sonho, naturalmente falando? Tudo que entrou no nosso inconsciente, e entrou por aonde? Pelas janelas da alma. Os olhos, os ouvidos, a boca, o nariz e o tato. Os 5 sentidos. Tudo que entra, fica no inconsciente. À noite você dorme, né? O consciente adormece. Então, do inconsciente sobe alguma coisa. E às vezes sobe tudo misturado, né? O sonho é meio doido, né? Você sonha com coisas que você nunca pensou naquilo. É difícil. Aí só realmente quem tem muita experiência é que pode interpretar isso daí, certo? Mas é mais para a psicologia do que para a religião. Maria de Fátima, onde encontramos na Bíblia que só homens podem ser padres e mulheres não? Maria de Fátima, eu não me lembro de uma passagem assim explícita, mulher não pode ser sacerdote. Mas tem uma coisa na Bíblia, nunca você encontra na Bíblia uma mulher sacerdotisa, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Agora, por que a mulher não é sacerdote? Quem explica isso para nós é o Papa João Paulo II, numa encíclica que ele chamou de Mulieris Dignitatem, em latim, dignidade da mulher. Ele diz assim: por que Jesus Cristo, o Verbo, que não tem sexo, por que o Verbo, quando se encarnou, ele podia se encarnar como homem ou como mulher, né? Por que ele se encarnou como homem e não como mulher? Porque ele veio ser o novo Adão. Adão foi a primeira criatura que Deus criou. Por causa do pecado de Adão, a humanidade se perdeu. Então Jesus, ele é o novo Adão. Ou seja, ele vai desatar o nó da desobediência de Adão. Por isso que ele nasceu homem. E ele é, então, o representante da humanidade diante do Pai. Ok? Então aí, como ele é sacerdote, como homem representante de um novo Adão, os sacerdotes são homens. Então não é uma questão de mais dignidade ou menos dignidade, não, é uma questão teológica, doutrinária, entende? E o Papa João Paulo II, aquele documento dele chamado Ordinatio Sacerdotalis, João Paulo II diz que esse é um assunto que a igreja não pode mexer. Aí perguntaram para o Papa se ele estava falando dogmaticamente. Ele disse sim, é um assunto que está encerrado. Por quê? Porque é dogmático.
não é pastoral. Entende? Por exemplo, o padre ser celibatário não é dogmático, é pastoral, isso pode mudar. Por exemplo, no sínodo agora da Amazônia, estão falando que talvez a igreja autorize ordenar algum homem casado na Amazônia. Vai ter algum quebra de... Não, porque é pastoral. Houve papas casados na história da igreja, houve padres casados, o celibato só entrou na história da igreja no ano 1123, no concílio do Latrão I, em Roma, mas diferente do sacerdócio do homem, entende? Você não encontra nem no Antigo Testamento e nem no Novo nenhuma sacerdotisa, aliás, nem diaconisa, né, que tenha recebido o sacramento da ordem. Bom, Fábio Pessotti, se Deus criou o Big Bang, a história de Adão e Eva foi algo fictício na Bíblia? De jeito nenhum, Fábio. Fábio, Adão e Eva foram o primeiro casal humano. Existiu um primeiro casal humano, claro que existiu, Adão e Eva. Agora, o que nós não sabemos, quando foi e onde foi. E que veio da evolução, sim, a igreja não nega isso. Começou o Big Bang lá, 13,7 bilhões de anos atrás, isso é científico, a igreja não discorda disso. Aliás, quem descobriu o Big Bang foi um padre doutor em astrofísica, padre George Lamet, amigo do doutor Einstein, faziam conferência juntos, e o Einstein, o maior cientista do século XX, aceitou perfeitamente a descoberta do padre Lamet, né? E disse: a melhor interpretação que eu já encontrei para a explicação do universo, padre George Lamet. Então, nós viemos lá da evolução, né? Quando um ser, um primata, não é o macaco, que o macaco parou de evoluir, um primata que evoluiu, chegou num ponto que podia receber a alma, Deus colocou nele a alma, é o Adão, e também na mulher, Eva, entende? Agora, quando foi e onde foi, a ciência vai dizer. Um dia a ciência vai dizer: olha, o primeiro homem existiu em tal lugar, ou na época tal, ou há 3 milhões de anos atrás, ou há 200 mil anos atrás. Agora, a igreja não nega a existência de Adão e de Eva. Não é ficção, de jeito nenhum. Adão pecou. Por causa do pecado de Adão e Eva, a humanidade caiu nas trevas do pecado original. Então, não confundir a linguagem poética da Bíblia com a realidade religiosa. Entende? O escritor sagrado, ele usa uma linguagem, pode ser uma parábola, pode ser uma alegoria, pode ser um conto, mas ele embute ali uma verdade religiosa. O que nós temos que pegar é a verdade religiosa. Eu escrevi, vocês estão vendo uma coleção de livros aqui, essa coleçãozinha aqui, é uma série de livros que cada um traz um assunto bem específico. Tem 2 livrinhos aqui sobre a Bíblia, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Como entender a questão de Caim e Abel, Adão e Eva, as pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho. Como entender isso? Como você, da linguagem que o escritor sagrado usou, você tirar a verdade religiosa. E depois um outro, como ler e entender a Bíblia. Esses 2 livrinhos ajudam a compreender um pouco essas histórias todas, entende? Que não pode ser interpretada ao pé da letra. Por isso que é preciso o magistério da igreja interpretar para nós, para que a gente entenda a verdade religiosa que está lá dentro. Uma comparação que eu gosto de fazer: quando você compra um remédio, o remédio vem, vamos supor, um remédio líquido, ele vem dentro de um vidro, o vidro vem dentro de uma caixa, a caixa o farmacêutico ainda põe dentro de um saquinho plástico, não é assim? Não interessa o saquinho plástico, não interessa a caixa de papelão, não interessa o vidro. O que interessa? O remédio que está lá dentro. A Bíblia é assim. A Bíblia tem uma linguagem humana, tem um invólucro, tem entendeu? Para quê? Para poder trazer o remédio. Mas você tem que ficar com o remédio. Não fique no envelope, não fique no papel, não fique no plástico. Entende? A igreja tem a inspiração do Espírito Santo para penetrar ali e dizer: aqui está a verdade religiosa. Por exemplo, o que o Gênesis quer dizer? O Gênesis quer dizer o seguinte: Deus criou o homem e a mulher. O homem e a mulher pecaram.
Entrou o pecado na história da humanidade, Caim mata Abel, Torre de Babel, Sodoma e Gomorra, entenderam? A igreja vai tirando o que é verdade religiosa. O que é literatura é um instrumento para a gente entender a verdade religiosa. Eu gravei um curso bíblico de 100 horas, explicando todos os 72 livros da Bíblia. São 10 CDs. É para você fazer durante um ano. Colocar no tocador de CD aí, entendeu? Aqui eu explico cada um. E eu usei o quê? Eu usei 2 manuais que explicam a Bíblia inteira. Um manual é da Universidade de Navarra, do Opus Dei, na Espanha, em espanhol, excelente. São 1.500 páginas, explica a Bíblia do Gênesis. E usei um da editora Loyola, que chama-se Comentários Bíblicos. Também 3 volumes, que explica a Bíblia de ponta a ponta. Aí a gente passa a ter um entendimento melhor. Vamos lá, Diego Augusto. A Santa Igreja permite ter uma capela particular, familiar? É possível manter uma hóstia consagrada em casa para adoração em um ostensório? Ô Diego, ter capela em casa pode. Agora, ter o Santíssimo em casa só com autorização expressa do bispo. Dificilmente o bispo autoriza. O bispo só autoriza em casas religiosas. Por exemplo, a Canção Nova, se ela tem uma casa dela lá em São Paulo, então ali o bispo autoriza. Por quê? Porque é uma comunidade religiosa. Mas casa particular, normalmente, só em caso muito especial, entende? É que o bispo poderá autorizar. Agora, tem uma capelinha, você pode ter, não tem problema nenhum. Sabe, colocar uma imagem, colocar... Né? Eu tenho na minha casa, não tem problema nenhum. É até bom que tenha um lugar para você rezar, para se recolher, né? José Santos. Minha esposa faz um tratamento para a tireoide que pode causar deformação no feto, caso engravide. Logo, não devemos engravidar. Nesse caso, fazer uso do preservativo é pecado? Ô José Santos, eu vou colocar aqui o seguinte, eu aqui não posso dar uma opinião minha sobre essas coisas, eu tenho que colocar o que está no catecismo da igreja. O que o catecismo da igreja diz sobre isso? Ele fala que a igreja não recomenda o preservativo. E não dá nenhuma exceção. Ele não fala assim, ó, num caso como esse pode, num caso como aquele pode. Ele não coloca uma exceção. Então eu também não vou colocar nada. Eu só vou colocar o seguinte, a igreja não recomenda. Então qual é a orientação da igreja? Consulte o seu confessor, consulte o bispo e resolva o seu caso particular. Certo? Aqui tem outra pergunta da Ana Paula, também ligado a isso. Ana Paula, é a mesma resposta eu daria para você. Casos particulares, eu já tenho 8 filhos, já tenho 5 filhos, sou doente. A igreja fala, o catecismo e os documentos, por exemplo, o documento do Papa Paulo VI, né, o Humanae Vitae, e os documentos do Papa João Paulo II, eles não falam em exceção. Se eles falassem, eu falaria aqui, mas como não fala, eu tenho uma norma comigo, sabe, gente? Vocês imaginam a responsabilidade que é minha fazer um programa desse. Não é brincadeira, né? Eu tomo conhecimento das perguntas aqui na hora. Tá? Então eu tenho uma norma comigo. Não proíba o que a igreja não proíbe. Não autorize o que a igreja não autoriza. Não ensine o que a igreja não ensina e não queira saber o que a igreja não sabe. Porque aí eu estou, entendeu? Eu quero ser simplesmente um transmissor da doutrina da igreja. Então, casos particulares, eu não tenho delegação de competência para dizer assim, ó, isso pode, isso não pode, entendeu? Bem claro. Jonaian Ribeiro, o Jonaian pergunta o seguinte, o que dizer sobre a maneira que algumas vezes os grupos da renovação carismática católica celebram a liturgia? Até que ponto a liturgia pode ser modificada? Veja, gente, o que não pode mudar na liturgia é aquilo que o missal romano não permite mudar, né? E ele é bem claro. Por exemplo, não pode, domingo, por exemplo, não pode mudar as leituras na missa do povo, não pode mudar a oração eucarística, né? O padre não pode pegar uma oração eucarística e modificar ao sabor dele, não pode. As orações eucarísticas são aprovadas por aquilo que se chama de rubrica, né, do missal romano, ok? Então, pode durante a semana, por exemplo,
trocar uma leitura. Durante a semana vai celebrar uma missa especial, não sei, de bodas de prata, aniversário. O padre pode trocar o evangelho durante a semana. Domingo não pode. Porque os domingos, todo mundo sabe, as missas de domingo são divididas no ano A, B e C. Todas do ano A, do ano B e do ano C, e eles são assim, vai mudando, né? Agora nós estamos no ano C. O ano passado foi o ano B. As leituras das missas são todas fixadas. Leitura, o salmo, primeira leitura, segunda leitura, o evangelho. Então isso não pode mudar. Por que existe o missal? O missal existe exatamente para o padre celebrar como a igreja. Porque a liturgia, gente, é algo muito importante. É Cristo quem ali celebra na pessoa do padre. Então a igreja, o Vaticano tem a Sagrada Congregação para a Disciplina dos Sacramentos, que especifica como cada sacramento deve ser celebrado. Senão vira confusão, cada um celebra de um jeito. Então o importante é o seguinte, eu escrevi um livro, colocando essas coisas todas, que eu chamei de Para Entender e Celebrar a Liturgia. Aqui tem um documento importantíssimo do Papa João Paulo II, chamado Redemptione Sacramento. Esse documento aqui rege como a missa deve ser celebrada sem erros. E o Papa fala sem abusos. Porque o Papa fala que há abuso na celebração da Eucaristia. Então, é bom a gente conhecer essas coisas. José Robson. Por que alguns santos, como São Francisco de Assis e São Padre Pio, receberam os estigmas de Cristo e outros santos não? Por acaso existe um grau de santidade? Ô Robson, é muito difícil dizer por que um santo recebe o estigma, né, às vezes na testa, às vezes na mão, outros não. É muito difícil. Só Deus sabe responder isso. Eu penso que talvez seja alguns santos que tenham tido assim uma meditação ou uma vivência muito profunda da paixão de Cristo. E que Deus, de repente, concede esses estigmas como um sinal dele. Mas não quer dizer que é santo, um santo mais santo do que outros. Não quer dizer. Né? Os santos doutores da igreja, por exemplo, não receberam estigmas. Pelo menos não me lembro dos 36 santos doutores, são santos especiais, que souberam explicar muito bem a doutrina. Nenhum deles recebeu o ensino. Então, não é questão de graduação de santidade, não. É questão de algum motivo que Deus encontrou para fazer isso. Mas que nós não sabemos dizer. Genilda Dias. Estou com meu marido há 9 anos e não sou casada na igreja. Mas nos respeitamos e vivemos a mesma fé. Posso comungar? Ô Genilda, infelizmente os documentos da igreja dizem que não pode comungar. Está aqui no catecismo. Se a pessoa é católica e não recebeu o sacramento do matrimônio, ela não está vivendo de acordo com a lei de Cristo. Então não deve receber o corpo de Cristo. Está nos documentos da igreja, está na encíclica do Papa João Paulo II, Familiares Consórcio, está no catecismo. Então o que eu aconselho, Genilda, por que vocês não se casam? Existe impedimento? Algum de vocês dois já foi casado antes? Se foi, será que não houve a possibilidade de uma declaração de nulidade? De repente, entra no tribunal aí, é preciso, sabe, gente, buscar eliminar o impedimento que está impedindo o casamento, né? Para que haja essa bênção de Deus. Muito bem, vamos para o nosso intervalo e depois a gente vai responder as perguntas aqui, ó, vão aparecer aqui, que vieram por e-mail. Espera aí que o intervalo nosso é bastante rápido. Muito bem, já de volta com o nosso programa, vocês viram aí como é rápido o intervalo, né? Porque não tem propaganda, não tem comerciais, então é por isso que a TV, a Canção Nova pede a sua contribuição, porque é uma coisa que não existe, uma televisão viver sem propaganda, sem comerciais. Cada televisão que você assiste em casa aí, né, tem os patrocinadores dos programas, né? Pode reparar, antes de abrir um programa no ar, aparece o patrocinador, né? As grandes empresas que põem dinheiro ali, ó, e não é pouco não. Aqui não tem patrocinador, o patrocinador aqui é você. É você que na sua casa recebe aí a missa, as programações, as palestras da Canção Nova, entendeu? Os cursos. Então,
a gente tem que ser fiel a Deus nessa contribuição. É uma luta manter a Canção Nova, é uma luta. Olha, eu estou aqui desde o começo, quase 40 anos aí, e eu vejo, matar um leão a cada dia, como diz o povo, né? E hoje nós temos aí o aniversário da Luzia Santiago. Quero mandar os parabéns para a Luzia, né? Olha, a Luzia é uma pessoa que começou com o Padre Jonas, me lembro, em 1974, 75, nós estávamos todos juntos, né? E a Luzia é cofundadora da Canção Nova com o Padre Jonas. Tinha ficado viúva com 22 anos, um mês de casada morreu o seu marido, que era colega meu, o Agenor, era piloto da aeronáutica, tenente, caiu um avião na cidade de Lorena, na cidade que ela morava. Luzia ficou vivo com 22 anos, entregou a vida para Deus, né? E com o Padre Jonas fundaram a Canção Nova. Tá aí. Parabéns, Luzia, que Deus te abençoe, né? Te dê muita saúde, muita vida, muita paz para você continuar esse trabalho aí que leva a Deus a salvação para tantas pessoas. Muito bem, eu tenho aqui um recadinho para dar: transferência e depósito bancário. É um jeito de você poder ajudar a Canção Nova, tá certo? O depósito ou a transferência bancária que você faz no seu banco em nome da Canção Nova é aí uma das formas de você contribuir com a Canção Nova, certo? Quem tem dúvida, liga para cá, 12 31 86 26 00, que agora também é o WhatsApp. Você pode também mandar mensagem por esse telefone que agora está no WhatsApp, 12 31 86 26 00. Olha, quero contribuir, como é que eu faço? Alguém vai te explicar como é que você faz, certo? Está aí. Bom, vamos continuar aqui respondendo as perguntas. Antes eu quero só mostrar uma coisa. Eu recebo muito convite para pregar. Já andei mais de 40 anos por esse Brasil, já estou cansado, estou com 70 anos, né? E outra coisa, tem muita atividade. Eu faço 3 programas ao vivo aqui na Canção Nova, dou formação para os noviços de Lavrinhas. Hoje de manhã eu estava a manhã inteira lá dando aula para eles. Os noviços de Queluz, na sexta-feira, né? E participo de vários conselhos aqui da Canção Nova. Então é uma atividade muito intensa. Eu não consigo mais tempo para viajar. Então eu tenho gravado algumas coisas para ajudar. Já falei do curso bíblico, né, que gravei de 100 horas, né? Gravei um curso aqui sobre família, 25 horas, pegando desde o namoro até a viuvez. Como eu já passei por todas essas fases, dá para explicar, né? Depois eu gravei um curso de história da igreja, também são 100 horas, só que pega a idade antiga, média e moderna contemporânea, né? Tudo em CD, né? E gravei um curso sobre o catecismo, 40 horas explicando o catecismo da Igreja Católica, que é o texto de referência da fé católica. Eu trabalho há 25 anos com esse catecismo, dando aula para os noviços da Canção Nova, para muitos lugares nesse país. Então, eu gosto de mostrar isso porque as pessoas que querem que eu ir fazer alguma palestra, se eu não puder ir, tem alguma, além dos livros que a gente vai mostrando também aqui, certo? Mas vamos ver as perguntas que já chegaram aí por e-mail. Luiz Alencar: se o homem não tivesse comido do fruto que Deus havia proibido, ele não morreria? Não morreria. O catecismo fala, se o homem não tivesse pecado. Esse fruto, veja bem, esse fruto é simbólico, né? Alguns falam em maçã. Não tá, na Bíblia não tem maçã. Essa palavra maçã, eu acho que entrou aí na cultura mesmo por causa da Europa. A Europa tem muita maçã. Se fosse aqui no Brasil, seria banana, né? Mas lá foi a maçã. Mas é simbólico. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Desobediência. Deus disse, não façam certas coisas. É como os 10 mandamentos. Não pequem. Eles pecaram. Prefiro ouvir o demônio do que ouvir a Deus. O catecismo fala, se o homem não tivesse pecado, não morreria. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Romanos 6, 23, São Paulo. O salário do pecado é a morte. Então, não há dúvida, tá? Nesse caso, a humanidade não existiria? Claro que existiria. Já que Adão e Eva seriam eternos? Não seriam eternos, né? Seriam eternos no seguinte sentido, viveriam, mas teriam filhos. A humanidade iria existir do mesmo jeito. Uma coisa não impede a outra, né? A imortalidade não quer dizer que não possa ter os filhos,
Deus criou Adão e Eva para que o mundo fosse habitado, entendeu? Porque no céu não nasce criança, né? Vocês sabem disso, né? No céu ninguém se casa. Lembra daquela parábola que Jesus contou? Um fariseu chegou para ele, não é para o fariseu, olha, uma mulher casou com 7 maridos, morreu o primeiro, morreu o segundo, morreu o terceiro, no céu, com quem que ela vai viver? Jesus falou, com ninguém. No céu não tem mais casamento, casamento é só para a terra. Ou seja, no céu não nasce criança. Então quem é que vai habitar o céu? Os nossos filhos. Aí é a beleza da vida. Quando você tem um filho, você cria um cidadão para o céu. Esse é o sentido da geração, esse sentido básico, doutrinário, né? Os nossos filhos serão, e nós, os habitantes do céu. Dizem os santos, ocuparemos o lugar dos anjos maus que deixaram no céu, por causa do pecado. Maria Elza, o que aconteceu com a Caim depois que ele matou Abel? Qual foi o destino dele? Tá aí outra coisa que tem que ser muito bem entendida. É preciso entender que essa história, o Gênesis, foi escrito mais ou menos 500 anos antes de Cristo ou 1000 anos antes de Cristo, na corte dos reis Salomão, Davi, onde já havia os sacerdotes. Mas o Caim, Adão e Eva, foi lá do início da humanidade, muito antes. Então o escritor sagrado que escreveu essa história, ele não escreveu exatamente o que aconteceu lá. Ele quis contar o seguinte: como Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo, e o pecado foi abundante na história da humanidade. Então vem aí, um irmão mata o irmão, Caim mata Abel. Vem aquela questão lá da Torre de Babel, os homens por orgulho querem ser Deus. Chega aquele problema de Sodoma e Gomorra, né? Então veja bem, ele fala ali que Caim era agricultor e Abel era pastor. Ora, no tempo de Adão e Eva não tinha nem agricultor, nem pastor, nem nada disso. Ou seja, o escritor sagrado está se remetendo a um tempo dele. Então ele conta uma história do tempo dele para contar um fato religioso. Um irmão mata um irmão. Então a gente não pode querer encontrar na Bíblia uma explicação histórica, científica e de etnologia, de raça. Não, não. A Bíblia não é um livro de história, nem a Bíblia é um livro de religião. O que a igreja faz? O que o magistério da igreja faz? Tira dali aquilo que eu já expliquei. O remédio. Não interessa o vidro, não interessa a caixa, não interessa o saco plástico. Pela inspiração do Espírito Santo, a igreja vai lá e tira a verdade religiosa atrás para nós. Entendeu? Por causa do pecado entrar na história do mundo, um irmão mata um irmão. É isso. Tanto é que aparece ali, no tempo de Caim casou. Mas peraí, mas Adão e Eva, só aquele que... Como é que tem mais gente? Porque o escritor sagrado está raciocinando no tempo dele. Ele não está trazendo a história, né, como um livro de história lá do começo. Fábio Pessoa, como é hoje a posição do Papa Emérito Bento XVI dentro do clero? Papa Emérito, sabe, eu não sei dizer, dentro da hierarquia da igreja, eu penso que ele não tem, é como um bispo emérito. O bispo emérito é aquele bispo que não exerce mais o ministério episcopal, ele continua bispo, um apóstolo. O Papa, ele continua Papa, só que não está mais exercendo o papel de Papa. Portanto, ele não tem as prerrogativas do Papa Francisco, de poder emitir encíclica, decreto, constituição, ele não tem. Né? É como se estivesse na reserva. Tudo, né? Chega uma, tem os oficiais do exército vão para a reserva, as pessoas aposentam. É como se fosse um papa aposentado, entre aspas. Não identificado. Qual a relação que o cristão católico no Brasil precisa manter com a CNBB? Tem que ter respeito com a CNBB, né? A CNBB é o quê? É um colegiado dos bispos do Brasil. A CNBB tem algumas atribuições que é dada pelo Vaticano. Por exemplo, o Código de Direito Canônico da Igreja, né, que é o Estatuto da Igreja, ele dá algumas atribuições à Conferência dos Bispos. A conferência pode fixar certas coisas, entende? Então nós temos que ter respeito com a CNBB. Agora, a CNBB, ela não dá ordem para o bispo, não. Nenhum bispo é submetido hierarquicamente à CNBB, não.
Não. O CME é um órgão colegiado deles. O bispo ele responde diretamente ao Papa. O bispo responde diretamente ao Papa. Ok? Agora, quando os bispos, juntamente, decidem alguma coisa, aí eles todos obedecem. Né? Mas não é uma subordinação assim hierárquica. A subordinação da igreja é o Papa, os bispos e os párocos. Essa é a linha, e os diáconos, né? É a linha vertical de hierarquia da igreja. Certo? Tem que ter respeito com a CNBB. Eu não concordo com algumas coisas que eu vejo no WhatsApp, de gente batendo na CNBB. Por que está errado bater na CNBB? Primeiro é o seguinte, CNBB são quase 400 bispos. Às vezes você está batendo na CNBB por causa de um bispo. Espera aí, mas é aquele bispo. Os outros bispos podem não concordar com aquilo. A gente sabe muito claro, gente, quando tem um colegiado grande, tem várias linhas de pensamento. Então, tem uns bispos que são mais de direita, tem uns bispos que são mais de centro, outros bispos que são mais de esquerda. Não podemos negar isso. Então, você não pode dizer a CNBB. Não, peraí. Às vezes é um determinado bispo ou um conjunto. Não se pode colocar a culpa em todo mundo. Não, de jeito nenhum. E outra coisa, eu acho que é preciso ter respeito com os bispos e com a CNBB. Não tem sentido a gente ficar tornando público uma série de questões que ferem a igreja. Porque, no fundo, quem paga a conta é a igreja. A gente não é obrigado a seguir todas as orientações da CNBB que não sejam puramente religiosas. Orientação social, política, econômica. Você segue a CNBB se você quiser. Ela dá um parecer delas, entendeu? Que às vezes é só da comissão executiva, se for votado por todo o plenário da CNBB, aí é da CNBB. Então, eu penso que é preciso, sobre tudo isso, respeito, cautela. Não identificado. A passagem de Marcos 6,3 refere-se aos apóstolos como sendo irmãos de Jesus. De que forma devemos compreender essa citação? Olha, a igreja estudou isso com clareza. Jesus não teve irmãos de sangue. Acontece que os evangelistas, né? O primeiro evangelho que foi escrito, Mateus, que é o primeiro que fala de irmãos, foi escrito em hebraico. E o hebraico não tinha a palavra primos. Então usava a palavra irmãos para todos os parentes próximos. Essa é a explicação que Santo Agostinho já dava lá no século IV. Santo Agostinho já explicava assim. E aqui tem uma outra coisa muito interessante. Houve um escritor judeu do século II, chamado Egesipo, judeu, que se converteu ao catolicismo, e ele conta uma coisa muito interessante. Está lá no livro, né, de Eusébio de Cesareia, que é do século III. Eusébio conta essa história do Egesipo. Egesipo conta que São José era irmão de São Cleófas, aquele discípulo de Emaús. E Cleófas tinha 4 filhos. 3 eram apóstolos. Tiago menor, Simão menor e Judas Tadeu. E tinha um outro chamado José, que aparece no Evangelho, que não era apóstolo. Ora, se eles eram filhos de Cleófas, e Cleófas irmão de José, então eram primos de Jesus, porque Jesus era filho de José, por adoção legal. Entenderam? Então, os irmãos de Jesus. Não tem. Outra coisa que a gente entendeu bem claro, não aparece em nenhum dos 4 evangelhos essa expressão, fulano de tal, filho de Maria, que não seja Jesus. A única vez que aparece fulano de tal, filho de Maria, é Jesus, filho de Maria. Não aparece Tiago, filho de Maria, não aparece. Só Jesus, filho de Maria. Outra coisa, quando Jesus morre na cruz, ele entrega, né, Maria para João. Ora, para que entregar a mãe para um discípulo se ela tivesse outros filhos? E São João fala, o discípulo a levou para sua casa, foram morar em Éfeso, né? Prova que Maria não tinha realmente outros filhos. Renata de Campanha, Minas Gerais. Meu esposo tem o costume de guardar todo o dinheiro que recebemos na Bíblia, nem que seja por poucos minutos. Gostaria de saber se isso é pecado.
Não sei, eu sei que a gente coloca na Bíblia aqui para multiplicar, né? Mas não é assim que multiplica dinheiro, não. A gente multiplica dinheiro trabalhando. Entendeu? Eu acho que não é um bom costume não colocar. Aqui na Bíblia a gente coloca santinho, coloca mensagem, né? Eu acho que dinheiro, guarda no cofre. Porque de repente alguém empresta a sua Bíblia, leva seu dinheiro. Agora, falando sério, eu penso que não é uma boa prática. Eu acho que não deve misturar coisa profana com coisa sagrada. Vê a palavra de Deus, né? Você quer que teu dinheiro dê o suficiente para você viver? Reze. Consagre o seu dinheiro a Deus, né? A gente tem que consagrar o dinheiro a Deus. Os cruzados, né, quando eu ia para aquelas cruzadas, né, eles iam ser batizados, entravam dentro da água, mas a espada ele não mergulhava na água não, porque essa espada aqui vai ferir alguém, né? Tem gente que consagra tudo para Deus, menos o dinheiro. Esse aqui não consagra não. Consagre o dinheiro a Deus, entendeu? Ao invés de colocar o dinheiro dentro da Bíblia e depois você guarda no cofre. Tem gente que guarda embaixo do colchão, né? Não identificado. Por que o cardeal eleito ao papado muda de nome? Ainda no conclave, o eleito pode recusar assumir a função? Duas perguntas. Bom, o Papa não é obrigado a mudar de nome, mas criou-se esse costume na igreja. Por quê? Porque o primeiro Papa que mudou de nome, se não me engano, foi lá por volta do ano 500, ele se chamava Mercúrio. E como Mercúrio é nome de um deus pagão, ele mudou de nome, passou a se chamar João. Se não me engano, foi o João I. Entende? Então foi o primeiro Papa que mudou de nome. Outra razão que os papas começaram a mudar de nome é que quando na Bíblia Deus dá uma missão especial para alguém, Deus muda o nome da pessoa. Por exemplo, Abraão se chamava Abrão. Deus, quando chamou Abrão para começar o povo, Deus mudou o nome dele para Abraão, porque Abrão significa um pai elevado, Abraão significa pai de uma multidão. Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. Simão, Jesus mudou o nome de Pedro, entenderam? Então essa questão de mudar de nome ficou uma questão assim meio importante na hora que assume uma missão religiosa. Antigamente, as irmãs se consagravam numa ordem religiosa, mudavam de nome, né? Eu tenho uma tia que é irmã Genoveva do Precioso Sangue de Cristo, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Era um título que recebia por causa da consagração, entende? Então tem esse motivo também. Agora uma coisa interessante, né? Não tem Pedro 2, Pedro 3, Pedro 4, por quê? Nenhum deles escolhe o nome de Pedro. Por quê? Porque todos eles, na verdade, representam Pedro. Tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei. Então, cada Papa, embora ele mude de nome, mas ele, no fundo, ele é o Pedro. É o Pedro de hoje. Entenderam? Núbia Oliveira, qual deve ser o papel da religião na política? Ora, a política é muito importante. O Papa Francisco, esses dias, ele fez um vídeo impressionante. Olha o que o Papa Francisco falou num vídeo, eu tenho no meu celular. Ele disse assim: nós temos que nos meter na política, nós temos que trabalhar na política, porque a política, ele fala, é uma das formas mais importantes de fazer caridade. Por quê? Porque o que a política faz? Administra o país. Ora, se o político ele é sério, ele vai administrar o quê? O dinheiro de todo mundo, o dinheiro de impostos. Se ele usa esse dinheiro dos impostos para o bem do povo, para o bem comum, esta é a palavra-chave, bem comum, principalmente para os mais necessitados, saúde, educação, segurança, né? Ora, isso é a caridade do Estado. Então o Papa Francisco fala, né? Ele fala assim, o Papa Francisco ele fala as coisas rasgadas, né? Ele fala assim: a política está suja, mas está suja por quê? Porque nós católicos não entramos nela e não levamos para dentro dela o espírito do Evangelho. Ele puxa a nossa orelha. Ele fala: é muito fácil falar que nem Pilatos, lava as mãos. Não, ele fala: o católico tem que entrar na política e levar para a política
o evangelho, não roubar, não roubar, viver, o dinheiro do povo de imposto é sagrado, nada de mordomia, nada de propina, nada de suborno, é o dinheiro sagrado que nós vamos prestar conta a Deus. Então a política é importantíssima. Então qual é o papel da religião? O Código de Direito Canônico diz assim: o clero não deve ser candidato a nada, nem presidente, nem deputado, nem senador, nem prefeito, nem nada. É papel do leigo. O leigo é que deve ser agente da política. O Código diz que, um caso muito especial, o bispo pode autorizar um padre a ser candidato a prefeito, mas um caso especial, exceção à regra. A regra é essa: o clero é para trabalhar o povo de Deus. Porque eu posso fazer muita coisa como leigo, mas não posso celebrar a missa, não posso confessar ninguém. Então eu não posso tirar um padre que tem que ficar à disposição de celebrar a missa, conversar, até de tirar o padre para a política. Não é adequado. Às vezes o bispo acha que vale a pena, ele pode autorizar. Está no código, pode autorizar. Então é importante o seguinte, gente, a política é muito importante para a religião. Os papas sempre se preocuparam com política. Tem documentos claros, só pegar a doutrina social da igreja, está cheio de reflexões sobre isso. O que mais? Aline de Pouso Alegre, o que a igreja diz sobre benzimentos? É correto levar uma criança para uma benzedeira, mesmo que essa benzedeira seja católica? Ô Aline, o que a igreja ensina é o seguinte: quem tem que benzer alguma coisa ou abençoar é quem recebe o sacramento da ordem. Por quê? Ele participa da sucessão, do poder que vem de Jesus Cristo pelo sacramento da ordem. Ok? Então o Papa, os bispos, os padres, os diáconos, eles é que têm que benzer. Por quê? Porque eles receberam essa unção para benzer. Tá? Então, não é um leigo, uma mulher que vai fazer isso. Não. Você quer uma bênção para o seu... Leva para um padre, leva para um diácono. Chama o diácono para benzer sua casa, benzer seu carro, benzer as imagens. Entende? Porque eles têm o poder sagrado recebido de Cristo, pelo sacramento da ordem. Então, é isso que tem que ser feito. Jader, em Êxodo 20, 26, lemos: não façam o meu altar com degraus, porque se fizerem, a nudez de vocês vai aparecer ali, o que... gente, aí era uma questão ali de tipo de construção de altar. Os altares eram altos. Antigamente as pessoas não usavam calça comprida como nós, que tampa mais as partes íntimas. Então era uma questão simplesmente de quê? De pudor, né? O tipo de altar tem que ser um tipo que a pessoa suba no alto, não fica aparecendo as partes íntimas da pessoa. Eu entendo que seja isso, nunca vi uma outra explicação. Gostaria de saber se é certo um cristão praticar Ho'oponopono. Aria Braga. Como é que eu vou responder isso? Não tem na Bíblia, não tem nenhum documento da igreja. O que é isso? O Léo está rindo ali, né? Ho'oponopono. Aí, eu vi aqui na internet, isso aí, gente, é um tipo de um trabalho, de umas seitas no Haiti, que fazem um tipo de função religiosa para expiar os pecados, para haver reconciliação. Mas não é um culto católico. Então, se não é um culto cristão católico, nós não devemos usar. É isso. Não é da nossa religião, da nossa fé. Certo? Marcos Nogueira, qual o entendimento da igreja quanto às obras de caridade de Chico Xavier? Gente, a caridade sempre é boa. A caridade sempre é boa. Né? Agora, a igreja não concorda com o quê? Com a doutrina ensinada pelo Chico Xavier. São duas coisas diferentes. Entendeu? A igreja não julga o Chico Xavier. Não. A igreja fala da doutrina que ele ensina. Entenderam bem? Então, todo respeito a ele, como pessoa humana, a caridade que ele fazia. Agora, a igreja não acredita na reencarnação. Por isso, a igreja discorda disso, simplesmente isso. Nós temos que, cada um de nós tem a nossa crença, a nossa fé, respeitando a crença dos outros. É isso. O que mais? Acabou?
Terminou. Então, olha, é uma alegria ter recebido vocês aqui, né? E se Deus quiser, amanhã nós teremos nosso programa Escola da Fé, às 21 horas, aqui nesse auditório mesmo, tá? Quem estiver por aí fica convidado. E a todos, né, o nosso abraço, a nossa alegria por ter participado aqui do nosso programa. Até o nosso encontro outra vez, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.